11 horas, 11 minutinhos, estamos de volta com a nossa Rede Tropical de Notícias, nosso terceiro bloco de hoje. O tema agora da nossa entrevista é psicofobia. Você sabe o que é isso? Pois é, a gente vai falar sobre isso, minha gente, com o psiquiatra Gustavo Xavier, que já está aqui com a gente. A gente vai falar sobre esse assunto especificamente, mas no outro bloco a gente fala sobre outros assuntos e você também de casa pode participar, tá certo? A psicofobia é o medo ou o preconceito que alguma pessoa ou algumas pessoas têm contra... pessoas que sofrem de algum distúrbio mental, tá? É uma atitude que causa muito sofrimento e dor para quem sofre do problema, mas também a todos aqueles que fazem parte da vida dessa pessoa, né? O pai, a mãe, os irmãos, a família. E pegando carona no dia da psicofobia, que foi no último dia 12, em homenagem a Chico Anísio, que sofria de depressão, pouca gente sabe, a gente está te perguntando se você alimenta algum tipo de preconceito ou simplesmente não sabe como agir diante de alguém que sofre algum tipo de transtorno mental, tá certo? Então conta pra gente... faça o seu comentário, faça a sua pergunta também, tire a sua dúvida com o nosso convidado de hoje. Nosso zap é o 999735736. Aninha tem uma participação aí, né, Aninha? Tenho sim. O Ronaldo, que participa com a gente constantemente, ele falou o seguinte: bom dia a todos, sou depressivo e sofro quando falo sobre medicação para sono e alguns ignorantes já vêm perguntando se tomo remédio controlado. As pessoas sabem pouco sobre essas medicações que, na verdade, têm a venda controlada. Daí o termo pejorativo remédio controlado. Estou nessa aí também, viu, Ronaldo? Cristiano, ele botou o seguinte: abomino qualquer tipo de preconceito e procuro tratar com respeito e carinho quando estou diante de uma pessoa com algum tipo de transtorno. Tenho uma cunhada que sofre muito com depressão e crise de ansiedade. Daí aprendi muito com ela como tratar pessoas nessa situação. Que maravilha. Duas boas participações já para abrir nossa entrevista de hoje com o psiquiatra Gustavo Xavier. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo à nossa Rede Tropical de Notícias. Bom dia, Margot. Bom dia, Aninha. Bom dia, Bob, Tony e ouvintes da CBN. É realmente um prazer estar aqui com vocês, essa abertura do espaço para falar de um tema tão importante que é a psicofobia, que é o preconceito contra as pessoas que têm transtornos mentais, né? Você citou bem a questão do Chico Anísio, e isso passa uma imagem bem simbólica de que um humorista, na verdade, é uma pessoa que lida com riso diário, passou mais de 20 anos de sua vida tratando depressão. Então, isso faz com que a gente reflita que há, às vezes, uma imagem da pessoa que nós não identificamos, não é? Uma máscara social, mas por dentro ela está sofrendo. E por isso que foi escolhido. E também o dia 12, que é o dia do nascimento do Chico Anísio, e também porque a última entrevista de Chico Anísio vivo foi um congresso brasileiro de psiquiatria. Olha! Ele foi ao congresso, ele falou com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e fez essa entrevista exatamente para deixar essa mensagem. Pois é, as pessoas às vezes não sabem o que é a depressão, né? E no início, logo nos primeiros sintomas, quando aquela pessoa que convive com a gente começa a apresentar os primeiros sintomas, a gente acha que é frescura, a gente acha que é mimimi, né? Como separar? Como chegar junto dessa pessoa, aconselhar ou realmente tomar uma atitude em relação a essa pessoa, chegar junto para ajudar essa pessoa e não confundir o início de uma doença que é grave, né? Que se não tratada pode terminar muito mal, a gente sabe disso. E como é que a gente pode detectar? Quais são os primeiros sintomas da depressão? Perfeito. Uma coisa é sofrimento, por exemplo, tristeza. Tristeza faz parte da existência humana, né? Você fica triste quando não passa num concurso, você fica triste quando acaba um relacionamento, você fica triste quando é demitido de um trabalho. Mas a depressão é um padrão persistente de uma tristeza, de um humor deprimido que não passa, que passa a cometer as pessoas todos os dias, que impede você de ir ao trabalho, que impede você de ter uma vida normal, uma fadiga, um cansaço pela manhã, uma vontade de morrer. Falta de autocuidado também, né? Isso, a pessoa uma fica tendência desleixada. Ao isolamento, né, a cuidar de si, não cuidar mais de si, a esses pensamentos negativos persistentes, perda de peso, ou ao contrário também ganho de peso, irritabilidade, insônia. Então, essa somatória de sinais e de sintomas nós chamamos de síndrome depressiva. Quando isso persiste,
quando isso vai comprometendo o que nós chamamos de funcionalidade da pessoa, mudança de comportamento, aí você diz, não, fulano de tal não está como era antes. Sim. E aí, sem dúvida, a família, os amigos e os colegas de trabalho são os primeiros a identificar, porque ninguém tem um psiquiatra dentro de casa, todo mundo, não é verdade? Ou um profissional de saúde mental. Então, essas pessoas, identificando esses padrões que eu falei, persistentes, né, uma mudança de comportamento, elas devem agir realmente como agentes de saúde mental, pegando essa pessoa, explicando e levando ela até um profissional de saúde que vai dar os seus devidos encaminhamentos até, de repente, precisar de um psiquiatra. Agora, a psicofobia, né, esse preconceito que existe das pessoas, da sociedade como um todo, né? É mais desconhecimento mesmo? É preconceito? É falta de informação? É a falta de informação que leva ao preconceito ou é o preconceito que leva à desinformação? Eu acho que é as duas coisas, porque na verdade é o estigma. O paciente com transtorno mental, o louco, o taxado de louco, ele sempre foi visto como uma pessoa de segunda classe. Isso vem da antiguidade até hoje. Ora, no nosso Código Civil, no antigo, tem uma passagem que diz loucos de todo gênero. Sim. Né? Então, a própria lei no vocabulário ela já era psicofóbica. Olha. Então, o estigma de que o doente mental é perigoso, de que o doente mental ele é incapaz, de que é uma pessoa... ele deve ser excluído da que sociedade, ele deve ser da convivência. isolado num quarto separado da família. Né? É muito comum não apresentá-lo à sociedade. Exato. A simbologia da camisa de força, né? E não faz muito tempo, não. Uma coisa Exato. Até então, bem pouco tempo atrás, as pessoas que sofriam de transtornos mentais eram realmente isoladas dentro de um quarto, dentro das suas casas. Então isso persiste. E é preciso esclarecer à população que o transtorno mental ele é um transtorno do ser humano, da mesma forma que você tem um distúrbio cardíaco, um distúrbio respiratório, um de pele, porque a mente faz parte do corpo. Essa divisão de corpo e mente foi que trouxe uma parte desse preconceito. Né? Doutor Gustavo, o bullying contra as pessoas que têm transtorno, que têm distúrbio, sempre foi uma coisa muito vista dentro das cidades. Só nas cidades pequenas, Natal mesmo, quando era uma cidade menor, se conta que tinha, por exemplo, um dessas pessoas que era conhecido como garapa, e ficavam os moleques na os rua apelidos, fazendo, né? Os apelidos, né? E um ficava numa esquina e gritava água, o outro gritava açúcar, que era para poder irritar esse cara, e esse cara virava bicho lá, querendo bater em quem estava atazanando a vida dele, com os apelidos, com as coisas. E isso é muito comum, principalmente em cidade do interior. Como é que a gente pode lidar com as... Não é com quem sofre do distúrbio, não. É com as pessoas que fazem esse bullying, com as pessoas que cometem essa fobia, que é uma coisa absurda, né? Ou seja, a raiz do problema, né? A raiz do problema. Aí começa nas escolas, na fase da infância, no ensino primário, que deve ser trabalhado realmente a questão da tolerância da diversidade. Né? Você tolerar que o colega seja diferente de você. Às vezes é uma criança que tem um peso assim normal, ou uma criança que é muito magra, ou uma criança que tem um comportamento diferente, ou o próprio racismo dentro das escolas. Né? Então, esse bullying ele é feito de um padrão persistente. Os apelidos, as brincadeiras, sempre vão existir, mas você veja que quando a gente faz um apelido a um colega e ele suporta, e ele próprio acha engraçado... Adota o apelido. Muitos adotam o apelido, botam nas suas redes sociais o apelido como o nome. Pega, né? Mas isso não tem problema, não é? Isso faz parte do comportamento humano. Porém, um padrão de bullying que percebe-se, o próprio professor percebe que é diferente, que é aquele que incomoda, que faz a criança chorar, que faz a criança não querer mais ir para o recreio, né? Porque se ela for para o recreio, ela vai receber algum tipo de animosidade, vai ser humilhada. Então, o bullying ele está nesse padrão, que às vezes as pessoas fazem críticas. Eu sempre chamei fulano de garapa e nunca teve problema. A gente não sabe a versão de garapa.
Não é verdade? Qual é a versão que ele tem a respeito disso? Então, o professor, o psicopedagogo, ele é realmente uma figura muito importante nas escolas, porque ele identifica, ele separa aquela brincadeira saudável de um padrão de abuso, né? Porque o bullying é uma espécie de abuso, um abuso moral, mesmo na infância. Não é? Porque às vezes a gente pensa que abuso é só coisa de gente adulta. Ah, o meu chefe veio e foi rude comigo. Não, isso pode. A criança também ela percebe, já desde os primeiros anos de vida, quando ela é excluída da sociedade. Pois é. O Brasil hoje tem mais de 2 milhões de pessoas com o estigma do espectro do autismo. Perfeito. E muitas crianças hoje que sofrem de autismo, mas graças a Deus está começando a haver a inclusão dessas crianças dentro da escola, porque até pouco tempo não se aceitava incluir crianças com autismo e com outros transtornos. Como é que o senhor enxerga essa situação hoje? Quer dizer, essa mudança está começando a melhorar um pouco essa convivência? Sim, agora eu lembro muito bem eu estou há mais de 20 anos na profissão, eu lembro de mães chegando no consultório, tanto no SUS como no privado, dizendo, olha, doutor Gustavo, não consegui matricular meu filho na escola. Já tentei várias escolas e não consigo porque ele é autista. Ou porque tem um outro tipo de dificuldade, enfim. Isso era muito comum, não é? Ou então o diagnóstico ter se firmado ao longo do ensino, a escola identificada, disse, olha, ano que vem não podemos mais matriculá-lo por conta de... não temos estrutura. Isso foi mudando devagar. Mas nós não estamos no momento ideal. Nós estamos longe. Não é? É claro que a Associação dos Familiares dos Autistas teve uma colaboração muito grande. Nós temos hoje leis, né, que protegem o autista de uma certa forma. Mas ainda existe muito preconceito. Você veja que há um embate hoje a respeito do próprio acesso à saúde, quer dizer, em planos de saúde, né, um confronto contra os autistas, né, no sentido de não dar o tratamento ampliado que as famílias querem. Com certeza, dentro desse bojo, dessa situação, há uma psicofobia também. Engraçado. Né? Olha, eu fui criança nos anos 70, né? E estudei numa escola que, não sei se por intuição ou se realmente por noção real do que é inclusão, ela sempre abrigou todas as crianças, independentemente de suas limitações. Eu tive uma colega com síndrome de Down. Foi no Imaculada Conceição? Não, foi no Rio. O meu colégio também era. Foi no Rio ainda, lá aqui na Baixada Fluminense. Instituto de Educação Santa Ângela, um beijo grande para a escola da minha vida. Até hoje nós temos um grupo com toda a turma que estudou de 77, de 76 até 83. Eu tenho muito carinho por essa escola porque nós tínhamos uma menina com síndrome de Down, nós tínhamos um autista e nós tínhamos um cadeirante que teve a paralisia infantil e ele sentava sempre do meu lado, eu sempre ajudava ele no máximo que eu podia. Então, assim, eu não sei se era intuição ou se realmente não existia toda essa discussão e tal, não sei o quê, porque eu acho que quanto mais a gente conversa também, tudo bem, a gente tem que debater o preconceito, mas quando a gente começa a debater um determinado assunto, quando ele ainda não é uma polêmica, ele vira uma polêmica. Sim, perfeito. Então era plenamente intuitivo, assim, sabe? As escolas, elas abrigavam, até porque não existia essa escola para alunos especiais. Não, isso não existia. Mas eu vou fazer um contraponto, porque Você falou uma coisa importante, você falou do Rio de Janeiro. Sim. Tem estudos que mostram que o Rio de Janeiro é uma das capitais mais inclusivas do Brasil. Mas não estou falando de capital, não. Estou falando da Baixada Fluminense, um lugar pobre, o Rio de Janeiro, como uma forma geral. Desculpe, não sou... O Estado do Rio de Janeiro. Sim. Porque você veja que o idoso tem mais acesso lá no Rio de Janeiro. Você vê rodas de samba com muita gente idosa. Você vê a comunidade mais participativa. Inclusive, os índices de suicídio em idosos no Rio de Janeiro é menor do que a média nacional. Isso, muitos autores eles consideram que essa tendência do idoso ter mais acesso à sociedade, de participar da comunidade, é um dos fatores de proteção. E as escolas no Rio são digamos assim, mais inclusivas e têm trabalhos muito mais
originais do que o resto do país. Porque você falou do interior. Nós temos regionalismos de psicofobia. Ah, é? Não é? O Nordeste, não é? Por exemplo, ele tem situações mais racistas. Né? O nordestino, quando migra para São Paulo, ele sofre mais preconceito. Não é? A psicofobia, digamos assim, ela é menor entre predomínio só de pessoas brancas. Sim. Em espaços onde tem mais pessoas brancas. Não é? Então, existem regionalismos. Isso é importante a gente refletir, porque o Nordeste já é um lugar que tem várias situações difíceis, ainda mais essa. Eu vejo isso no confronto dos autistas contra os planos de saúde. Que também é outro ponto. Né? Quer dizer, é uma coisa que acontece em todo o país, mas aqui houve um confronto mais forte. Sim. Não foi? E sofreram bastante também os autistas na pandemia, com o fechamento de clínicas e tudo mais, de coisas dos que faziam aquelas terapias alternativas que muitas vezes complementam a evolução, o tratamento. Eu tenho um amigo que mora lá em Roraima, que o filho dele regrediu absurdamente, que é autista e regrediu absurdamente porque não podia estar porque um dos tratamentos do autismo é exatamente tentar socializar essa pessoa, mas já que faz parte do diagnóstico, ele tem uma interação, uma comunicação verbal mais intrínseca, né? Quer dizer, que prejudica seu desenvolvimento. Né? Agora, a psicofobia ela é tão presente, até hoje eu recebo relatos de pessoas que foram demitidas do trabalho porque os inspetores perceberam que tinham medicamentos controlados na bolsa, por exemplo. Aninha, você falou uma coisa fundamental, o remédio controlado. Recentemente eu vi uma discussão de um professor meu que eu achei fundamental, a cor do receituário. Quer dizer, o famoso cheque azul. Amarelo ou azul? Receita azul, amarelo, você chega no balcão. Azul. Mas tem amarela também. O famoso chequinho azul. Também. Amarela também. As pessoas chegam no balcão, já são... Eita, essa aí é doida. Essa aí é louco. Não basta você dizer que vai fazer terapia, que vai procurar uma terapia, vou procurar um psicólogo. Vixe, tá maluca, Ou então que vai procurar um psiquiatra. Eu digo isso porque eu já vi. Sim, claro. Eu tô fazendo acompanhamento com o psiquiatra. Vixe, a bichinha tão nova, doida. Então esse colega, ele propôs, olha, por que os receituários não são todos de uma cor só? Pois é. Não é verdade? Eu acho muito pertinente essa colocação dele. Porque você já separa as pessoas. Né? Há uma classificação. É uma forma de exclusão também. Uma forma de exclusão. Não deixa de ser, né? Não é verdade? Isso é muito interessante. Então a gente às vezes vê aspectos de exclusão social que nós não percebíamos antes, deixava isso por isso mesmo. Como o ouvinte colocou muito bem, o controle não é de descontrole, é o controle lá da farmácia, enfim, de ser um psicotrópico, de ser uma medicação que merece uma atenção especial. Uma atenção especial na saída. Tem um controle de quantidade, de quantas caixas você pode comprar. Até porque são remédios que são viciantes, exato, que causam efeitos mas isso colaterais. ficou para a sociedade como controlado, que o remédio está controlando a pessoa. Robotizando a pessoa. Você vê, são coisas simples que vão se acumulando e a sociedade absorve. Doutor, o senhor pode ficar com a gente no próximo bloco para a gente conversar um pouquinho mais? Então, são 11h30, daqui a pouquinho chega o Repórter CBN. Então, aqui no estúdio, a gente está conversando com o psiquiatra Gustavo... Gente, cadê o Gustavo? Xavier. Então, você pode participar também mandando sua pergunta para o médico, tá certo? Vamos falar sobre psicofobia. Você tem algum preconceito com pessoas que sofrem transtornos mentais? Manda para a gente. 11h39. A gente continua falando sobre psicofobia. O que é psicofobia, minha gente? É o medo ou o preconceito que algumas pessoas têm contra pessoas que sofrem de algum distúrbio mental. Uma atitude que causa muito sofrimento e dor para quem sofre do problema, mas também a todos aqueles que fazem parte da vida dessa pessoa, né? Então a gente está conversando hoje com o psiquiatra Gustavo Xavier, porque dia 12, o último agora, 12 de abril, em homenagem a Chico Anísio, que sofria de depressão, pouca gente sabe disso, é celebrado, né, um dia
de conscientização sobre a psicofobia, tá? E a gente está te perguntando se você alimenta algum tipo de preconceito ou simplesmente não sabe, é desinformado, não sabe como agir diante de alguém que sofre algum tipo de transtorno mental. Então conta pra gente pelo nosso zap, que é o 999735736, aquilo que a Aninha falou, né? Poxa, eu tô fazendo terapia. O que é isso? Você tá doida? Gente, não. Doido é você que não faz terapia. Né? Exatamente. Concorda, Aninha? Concordo. Então vamos lá. Tem uma participação aí, né? Tem duas. Uma é de Silvio Nascimento, a outra chegou agora. O preconceito. Silvio disse o seguinte: bom dia, CBN. O preconceito em geral acontece até atingir alguém da família. Tem um amigo que dizia que depressão era frescura. Infelizmente, ele foi atingido com a mesma doença e hoje reconhece que falava asneira. E aqui, Alexandre. Chegou aqui no meu WhatsApp, pessoal, dizendo o seguinte: eu estou aqui no trânsito acompanhando o programa, muito importante a discussão sobre a psicofobia. Eu penso no estranhamento das pessoas sobre o assunto. É muito importante informar e vocês estão fazendo isso de uma forma bacana demais. Assim, vamos avançar mais sobre o tema. Um beijo para mim e para todos que estão aí na bancada. Beijo, Calcaia. Valeu. Obrigada pela participação. Diz aí, Bob, você quer falar alguma coisa? A gente tem no Brasil hoje quase 10% da população que tem crises de ansiedade. Perfeito. Certo? Eu queria saber como lidar com isso, né? E assim, ansiedade não deixa de ser talvez um dos maiores problemas que as pessoas têm hoje. Sim. Tanto a depressão quanto a ansiedade. A depressão acho que chega a 12 milhões, a ansiedade passa de 20 milhões. Nossa. Como é que a gente lida com isso? Então, esses dados que você colocou são verdadeiramente reais. Eles, praticamente 1/3 da população tem algum sintoma que merece um cuidado em saúde mental. Não é? Nós temos no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas que têm alguma doença mental. Aqui no Brasil, a depressão, você falou bem, cerca de 20 milhões, nós temos 12 milhões de pessoas, ou cerca de 12 milhões, 20 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, e nós temos 12 milhões de pessoas com dependência química. Então, veja, por que tem tanta gente doente? Porque há um aumento populacional e uma diminuição da abrangência dos serviços de atenção à saúde mental. Então, as doenças vão ficando cada vez mais prevalentes. Da mesma forma que aumentou o número de hipertensos, aumentou o número de diabéticos, aumentou o número de pessoas com ansiedade. O que nós temos que entender dessa questão da psicofobia é não separar o que é doença cardíaca, o que é doença endocrinológica, o que é uma doença de pele, de uma doença mental. Você vai ao psiquiatra, da mesma forma que você vai ao urologista, a mastologista, ao endócrino. Então, dá para fazer um check-up anual sobre a sua saúde mental? Mental? Não há problema. Tá, né? Ir ao psiquiatra não vai arrancar pedaços de ninguém. Não é? Também houve um estigma grande, Margot, isso a gente trabalha a psicofobia contra os profissionais de saúde mental. Eu imagino. O psiquiatra é uma figura louca, é um homem esquisito, não é? Eu me lembro quando eu era mais... ideia que todo psiquiatra é mais doido do que o paciente. Exato, eu me lembro que... Psiquiatra é médico de doido, né? Aí o psicólogo, não vou pro psiquiatra, eu vou pro psicólogo. Isso, que é uma coisa, seria mais leve. Eu sou doido, mas não sou tanto. Então, isso foi feito nas novelas, nos filmes, não é? Então, as pessoas tinham um certo medo. E os transtornos de ansiedade, que você trouxe aqui para a gente falar, a mesma coisa da forma da depressão. Ficar ansioso faz parte, é um sofrimento, é uma reação natural da vida. Você está ansioso com uma promoção ao trabalho, você está ansioso se o Flamengo vai melhorar ou não, você está ansioso se o seu casamento está chegando ou não. Quer dizer, isso é normal. Isso não é doença. Agora, quando a preocupação ela passa a ser excessiva, diária, dores no corpo, prejudica sono, não é? A insônia é um alerta legal, É né? um alerta legal. A cognição, quer dizer, alteração de memória, alteração de atenção, de concentração, não é? Esses padrões sendo mudados e persistentes, a gente tem um transtorno, as crises de ansiedade, né, as fobias, o transtorno do pânico. Agressividade. A agressividade também, não é? Então, esse conjunto de sinais e sintomas, ele forma uma síndrome que vai formar um diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser dado pelo médico.
Então o médico vai dizer, olha, não, aqui foi um sintoma que você teve, aqui é um luto, aqui não é uma depressão, aqui é uma outra coisa, mas pelo seu padrão que você está me contando, não, agora aqui já é um transtorno de ansiedade, merece tratamento. Muitas pessoas saem do consultório sem remédio, sem nada, apenas com a minha orientação, estou dando exemplo, como outros colegas fazem, não é? Porque tem muita gente que tem dúvida, não é? Tem muita gente que acha que perdeu a memória com 20 e poucos anos. Doutor, estou com doença de memória. Não é doença de memória, é ansiedade. Mas, doutor, é reversível mesmo? Sim, totalmente. Totalmente, né? Mesmo Totalmente. sem o tratamento medicamentoso? Vai depender do quadro, né? Vai depender do quadro. A grande vantagem, se é que podemos chamar de vantagem, é que os transtornos de ansiedade são os mais, vamos dizer assim, simples de tratar, porque você tem medicamentos mais eficazes, você pode fazer um tratamento mais curto, você pode ter um tratamento sem efeito colateral, não é? As terapias também são muito eficazes nos transtornos de ansiedade. Então tem esse lado. Não é como um quadro de transtorno bipolar, que é bem mais grave, uma esquizofrenia, uma dependência química, que é muito difícil de tratar. Né? Mas agora, recentemente, depois da Covid-19, a gente tem ouvido relatos de pessoas, inclusive jovens, que têm tido lapsos de memória Sim. permanentemente. Isso é uma coisa muito... Eu mesmo que tive Covid, as pessoas diziam assim, rapaz, sua memória é fantástica, você tem uma memória de elefante. E hoje, vez por outra, me dá a questão, por causa da idade. Não é. Mas memória recente, né? Memória de passado, ele lembra de coisas. Memória de passado você se lembra sempre. Lembra Mas eu estou dizendo assim, tem coisas atuais que você diz assim, isso aqui deu um tilt, porque possivelmente é um nome, é uma coisa que você ia fazer. É o nome de uma pessoa. Eu entrevistei fulano de tal. Eu entrevistei, aí você fica assim, aquele negócio. Há uma certa dá um certo tempo. Não é uma coisa assim mais instantânea como era. E aí eu não vejo que seja pela idade, que eu tenho ouvido isso de pessoas muito jovens. Mas houve sim um acometimento neuropsiquiátrico causado pelo coronavírus, né? Claro que nós vamos ver ainda muito estudo chegando por conta da... Foi agora, 2020, 2021, nós vamos ter estudos mostrando esse acometimento cerebral pelo coronavírus. O famoso branco, sintomas, né? Deu branco. Deu branco. Um dos sintomas são sintomas ligados à memória, né? A Covid longa, né? E sequelas, né? Que tiveram. E sem dúvida, houve isso. Agora nós ainda vamos ter que com muita paciência, aguardar essa situação, até porque a epidemia em si, ela passou, graças a Deus, não é? Existem ainda casos, e esses resultados, esses dados estão chegando, essas publicações ainda estão chegando. Mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista prático, eu vi muita gente com esse tipo de reclamação. Qual é a receita caseira, assim, para a gente aliviar a nossa alma, nossa mente, nosso coração de um estresse que pode levar a uma crise de ansiedade, por exemplo? Eu me refugio no maravilhoso mundo da Netflix. É uma coisa que me acalma, é ver filme, agora filme sem tensão. Filme, comédia, aquelas comédias românticas, bem água com açúcar, música. Eu ouço muita música o dia todo. Eu acho que o que me salvou da pandemia, né, porque a gente não parou de trabalhar, a gente continuou vindo para cá, todo santo dia, trabalhando, correndo riscos, quando não tinha vacina, aqui cheirando esses microfones que outras bocas passaram, né, Aninha? É verdade. Mas a gente teve uma exposição, talvez até muito perto daquela que o pessoal da área de saúde teve, entendeu? Os repórteres que vão para a rua, cobrir a pandemia. Esse povo correu muitos riscos reais, inclusive de morrer da Covid-19. De contrair a doença e morrer. De contrair a doença e morrer porque não tinha vacina. Enfim, mas eu sempre me refugiei, sabe? Eu encontrava uma forma de não lembrar. Quando eu entrava em casa, que eu tomava aquele banho de álcool, depois ia para o banheiro, aí descartava a roupa, aí chegava no supermercado, lavava a compra todinha. Cara, era muito loucura isso, né? Mas aí, o que eu fazia? Quando eu entrava em casa, que eu passava a chave na porta, eu dizia, não quero lembrar que Covid existe. Aí eu não assistia mais jornal. Eu sou uma jornalista, eu não assistia jornal. Eu me recusava. Não, pela minha saúde mental... Até hoje. Pela minha saúde mental, eu falei, não vou assistir jornal. Eu só vou assistir o jornal que eu vou fazer amanhã, que eu vou editar para colocar no ar.
catástrofe, né? Não é? Um volume de informação, nunca vi tanta informação ao mesmo tempo. Pois é. Né? Negativa, Mesmo que fosse desastrosa, reais, mas muito mesmo que negativa. fosse Muito negativa. O que você está colocando... Uma overdose de realidade que a gente Isso, não merecia. Que nem estava preparado. Então, aí, só para complementar minha pergunta, fugir um pouco da realidade, né? Faz bem à saúde, à nossa saúde mental? Aí, o que você está colocando, eu traduzo o seguinte: quais são os fatores de proteção ao adoecimento mental? Isso vai depender muito de cada pessoa, mas cultura, leitura, Pois é. Lazer, são basicamente os princípios básicos da Declaração dos Direitos do Homem. Então você precisa de ter uma socialização, família é fator de proteção. Amigos, ter um melhor amigo para você abrir o coração. Religião ou espiritualidade, sim. como nós trabalhamos em psiquiatria, o termo RE, que é religiosidade e espiritualidade. Sim. Não é? É um fator de proteção, inclusive para o suicídio. Então, você fazer o que você gosta, não é? Talvez a pandemia mostra, como a gente comentou anteriormente, a pandemia trouxe a possibilidade de você fazer uma análise de si e ver o que é que eu realmente gosto agora que eu estou sozinho, né? O que realmente me faz bem. Então, o contato com pessoas, leitura, desenvolver sua criatividade, sua intelectualidade. Pintar. Né? O próprio trabalho. Bordar. Pintar e bordar, literalmente. Você escolher a vocação. Eu falo muito de vocação quando eu tive a oportunidade de falar para residentes de medicina. Você tem vocação em ser psiquiatra? Porque a vocação vem do vocacionário latim, que é um chamado. É importante você ter vocação para ser jornalista, por exemplo, você curta o que você faz, não é? Porque você vai trabalhar com gosto. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu vou trabalhar muito feliz, porque eu sou maravilhado por aquilo que eu faço. Isso já é um fator de proteção. Às vezes as pessoas fazem um Enem, um curso, ou escolhem um trabalho pela remuneração, porque a família impôs, ou uma coisa que você não queria. Lógico que nós estamos falando da classe média, uma classe alta. Às vezes a classe mais pobre, ela faz... Ou por equívoco mesmo. Né? E aí você não faz aquilo que você ama realmente. Eu adoro bicho, mas aí fiz uma vez um vestibular para veterinária. Ainda bem que eu não passei, porque eu não saberia ser uma veterinária. Porque eu gosto tanto de bicho que eu não consigo lidar com a doença, o bicho morrendo. Então eu não teria nenhuma vocação para isso. Então tem coisas que... Pois é. Ou uma coisa importante... Fechando isso, é a questão dos relacionamentos. Sim. Então, procurar relacionamentos saudáveis e não abusivos. Essa coisa dos opostos se atraem na física. Não é? Você tem que ter pessoas ao seu lado que vão botar você para frente, ter uma vida leve, sem cobrança, sem ciúme patológico. Não é verdade? Ou sem desprezo em excesso, né? Pois sem indiferença então isso em excesso. É fundamental para a saúde mental, porque a gente vê no dia a dia. No consultório, o ranking, o número 1 é relacionamento. E lembrar que relacionamento abusivo não é só amoroso, a amizade também pode ser abusiva. Sim, claro. Eita, boa, Aninha. É vero. O advogado Flávio Oliveira, amigo nosso, está dizendo assim: manda um abraço para o doutor Gustavo. Flávio é uma figuraça. Ele está dizendo o seguinte: que essa história de esquecer é o delay, entendeu? O delay, meu amigo, também ocorre nos humanos. Flávio Oliveira é um grande amigo e irmão, porque ele é casado com minha irmã. Tá certo? Isso aí é a generosidade dele, meu grande amigo. Dizendo que a entrevista é muito boa, que Suzane Seixas do Rio também, lá da Baixada Fluminense, está participando aqui. Ela está dizendo que a insônia dela pode estar ligada à ansiedade mesmo. Sim. Tem a ver, né? Você veja que uma entrevista dessa é uma ação contra a psicofobia. As pessoas param para pensar: eita, eu não tenho uma doença do sono, eu tenho uma repercussão de alguma coisa. Sim. Né? É um trauma, às vezes. Não é uma doença, é um sintoma. É um sintoma de alguma coisa. Nós temos, sim, insônias primárias. Quer dizer, doenças, transtornos do sono, nós temos. Mas, normalmente, as insônias, o mais comum é ser sintoma de algum outro problema. Mas que pode ser desencadeado também por uma mudança orgânica, biológica, como a menopausa, por exemplo. Sim. As insônias também podem vir de doenças clínicas. O obeso tem dificuldade para dormir.
Sim, Por verdade. questões metabólicas, por questões mecânicas do tamanho da pessoa. Ronca mais. Sim. Tem a apneia do sono. Sim. Doenças respiratórias podem levar à insônia. Sim, verdade. Então, isso tudo você vai fazendo o que nós chamamos em medicina de diagnóstico diferencial. Não é o paciente chegar, o que é que você tem insônia? Toma um remédio para dormir. Quer dizer, essa medicina automática, né, uma medicina superficial, cosmética, ela não é boa. Como conselheiro aqui, eu já vou entrar nesse ramo da ética. A medicina ela precisa ter um olhar para a pessoa, não para a doença. Porque se você fica como um aplicativo, qual sintoma é esse? Então o remédio é esse, você vai fazer uma medicina muito mal feita. Então é preciso de tempo de escuta. Por isso que há tanta crítica às consultas rápidas dos planos de saúde. Que acaba sendo um protocolo, uma coisa muito... Não só dos planos de saúde, do SUS também. Você entra numa fila para atender, o médico atende 30, 40 pessoas num dia, certo? 30 pessoas num dia para você atender, colocando 10 minutos para cada uma, dá mais que o tempo do plantão dele ali. Sim. Então é muito pouco tempo. E aí o ouvir passa a ser, que deveria ser a grande arma, ela não é utilizada. Né? Perfeito. Nós temos só 4 minutinhos, mas só para encerrar esse assunto, falando sobre relacionamento. Aquela frase de Vinícius de Moraes, eu sou totalmente contra. É melhor se sofrer junto do que ser feliz sozinho. Discordo completamente. Não, mas tem outra frase. É melhor se sofrer junto do que ser feliz sozinho. É outra música. Melhor não sofrer, né? Melhor não sofrer. Claro. É melhor se sofrer junto do que ser feliz sozinho. Eu prefiro ser feliz sozinha, Vinícius de Moraes. Desculpa aí. Se você não gosta da sua própria companhia, como é que você vai querer que outra pessoa goste de estar com você? Aí por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes estar junto de alguém, a pessoa se sente sozinha, mas existe uma diferença entre solidão e solitude. Sim. Solidão a solidão é você estar sozinho e sofrer porque está sozinho. Solitude é você se sentir muito bem sozinho. Eu me sinto muito bem sozinha, né? Eu me basto. Então você precisa trabalhar muito bem a sua cabeça para não cair numa depressão quando termina um relacionamento que muitas vezes era uma porcaria, mas só porque você está sozinho você acha que você é incapaz. Enfim, falhou em alguma para coisa. Concluir, eu digo muito, quando a pessoa, doutor Gustavo, ninguém aparece na minha vida. Eu disse, você já cuidou do seu jardim? Exatamente. Cuide do seu jardim, porque depois vão vir as pessoas. Quem vai se aproximar de você é quando seu jardim estiver florido, estiver bonito. Se ele estiver todo feio, ninguém se aproxima de você. Então, cuide de você, a autoestima. Primeiro cuide de você, para depois você se lançar socialmente no campo amoroso, digamos, e das amizades também. Porque se você entender que ter um parceiro ou uma parceira vai ser tratamento para a sua vida, vai ser um desastre. É verdade. Né? O casamento não salva pessoas que estão doentes. É verdade. Né? Nem filhos salva casamento. Então isso é uma pedrada. Não é verdade? Então mas nós temos mais, né? também. Vou engravidar aqui para salvar meu casamento. Normalmente os divórcios vêm depois de 1, 2 anos que aconteceu o nascimento da criança. Inclusive a gente comentou aqui que durante a pandemia muitos casamentos longevos acabaram. Sim. Terminaram porque o casal não... Quando veio o convívio... Quando veio o convívio forçado, né? 24 horas por dia. Dividir o mesmo espaço 24 horas não é brincadeira. Não é brincadeira não, bebê. Pois é, fica essa dica de cuidar de si, cuidar da mente, para depois você poder ter um envolvimento. Você vai ter um envolvimento muito mais sólido, muito mais saudável e vai ter uma vida muito mais feliz. Mais importante do que ter um companheiro ou uma companheira, um relacionamento amoroso que só te faz mal, muito melhor é ter um melhor amigo para você abrir seu coração, aquela pessoa que você pode confiar, assim, 100%, não é muito legal? Sim. Ter a religiosidade e espiritualidade, não é isso? Acreditar em algo superior, né? Ou Deus, ou seja lá qual o nome que o Deus tenha na sua religião. Esse bate-papo, ter fé. Esse bate-papo ia até de noite. Yeah. Né? Infelizmente, ó. Já acabou, né? Já acabamos? Ei, vamos embora. Gustavo, olha, foi um prazer conversar com você. A gente tem que ir embora. E vamos falar mais sobre isso, com certeza, em outras edições. Fico à mais disposição, próximas. Adorei o papo. Obrigada. Vocês são fantásticos. Obrigada. Assim, me senti muito acolhido aqui. Muito obrigado. Nós também. Obrigada. Vamos embora